O seu filho está numa fase difícil de lidar, diz não para tudo, não quer colaborar, só quer fazer o que ele quer, na hora que ele quer. Então vem comigo que eu vou te ajudar a lidar com esse comportamento. Meu nome é Milena Monforte, sou fotógrafa de família, educadora parental e mãe do Levi. Bom, primeiro de tudo, eu quero que você sempre tenha em mente que a criança se sente encorajada quando ela pensa que você entende o ponto de vista dela, né? Ao se sentir compreendida, ela vai estar mais disposta a colaborar e a resolver o problema. Antes de mais nada, vamos pensar nas crianças um pouquinho menores, ali com 2, 3 anos. É muito comum os pais dizerem: meu filho não me ouve, ele não me ouve, só faz o que quer. Mas será que não ouve mesmo ou não me obedece? Porque eu acho muito difícil ser realmente algum problema de audição. São raros os casos que isso acontece. E normalmente o filho não obedece porque você pode estar dando muita ordem. Então, ao invés de ficar falando faz isso, faz aquilo, você pode perguntar, ao invés de vai escovar o dente, o que você tem que fazer para ter os dentinhos limpos? Fazer essa pergunta curiosa para ele querer colaborar. Ou então, você grita para ele, você está na cozinha e grita para ele na sala, chega de ver TV, ou chega de brincar, vai logo colocar o pijama. E falta essa conexão de você ir até ele, abaixar o olho no olho, filho, tá na hora de colocar o pijama, Então de repente a forma como você está abordando é a forma que você está colhendo os resultados, E lembrando que nessa fase, até os 3 anos, eles ainda estão desenvolvendo o sistema cognitivo deles. Eles não entendem o não como a gente, A gente até pensa que eles entendem da nossa forma, mas eles ainda não têm essa percepção 100%, Foi até feito uma experiência com as crianças, por exemplo, pega aí 2 bolas de argila ou de massinha que você tiver aí na tua casa e faça 2 bolinhas iguais, do mesmo tamanho. Aí você pergunta para o teu filho, filho, tem o mesmo tamanho? Ele vai falar, tem. Agora você pega uma das bolinhas e amassa. Aí você vai mostrar para ele de novo, filho, qual das bolinhas aqui é maior? Provavelmente ele vai falar a primeira, a que não foi amassada, sendo que teoricamente elas têm o mesmo tamanho, Só o formato que ficou diferente. Quando ela tiver uns 5 aninhos, ela já vai conseguir ter essa percepção um pouco melhor, O outro teste que você pode fazer é pegar 4 copos, 2 iguais, e um bem fininho e comprido e um outro larguinho e mais baixinho. E aí você pega todos do mesmo tamanho, Só com as formas diferentes. E pega esses 2 copos iguais, enche com a mesma quantidade de água e pergunta qual que é maior, entre o fininho e o larguinho. E aí ele vai provavelmente escolher o mais alto. Vamos ver o que a tua criança vai acreditar. Mas aí você pega para ela e mostra, ó, tá vendo que esses 2 copos iguais têm a mesma quantidade de líquido? Então, agora você despeja o líquido no copo fininho e despeja o líquido no copo mais larguinho, E aí ela vai ver que os 2 copos ficam com a mesma quantidade de água. Mas mesmo assim a criança de 3 anos vai acreditar que são de tamanhos diferentes. E novamente uma criança de uns 5 aninhos já vai conseguir ter essa percepção. A criança até os 3 anos, eles estão se descobrindo como indivíduos, Então eles estão vendo as escolhas deles, a personalidade deles. Então é natural que eles falem não, porque eles é uma forma deles se conhecerem, E tem 3 tipos de nãos, que existem. O não que a gente pode evitar, de evitar de falar, O não que a gente pode evitar de ouvir e o não que a gente tem que aprender a conviver. Para a gente evitar de falar não, existem aí algumas alternativas. Uma delas é focar no que a criança pode fazer ao invés do que ela não pode. Então, se você vê ali o seu filho, ou se você é professor, você está vendo aí seu aluno arremessar uns cubos.
E ao invés de você falar para ele não pode arremessar o cubo, você pode ver, tô vendo que você está com uma necessidade de, né, jogar, arremessar alguma coisa. Olha, você pode jogar essa bola, né? Então você acaba focando no que ele pode fazer, que é jogar a bola, ao invés de ficar falando não pode jogar o cubo, não pode, não pode, e falando que a criança não obedece. Então você mostrando o que pode fazer, você já evita esse conflito. Outro não que a gente pode evitar é: será realmente que todo não que a gente fala é necessário? Porque às vezes a gente fala um não aí no automático, não pode, pronto, mas será mesmo? É bom a gente pensar nos nãos que a gente está falando. Vou dar um exemplo aqui. Se você vê teu filho, por exemplo, brincando no banheiro, tá lá, abriu a pia, a água da pia, tá se divertindo, tô molhando a roupa e tudo mais, aquela festa com água para tudo quanto é lado. Você se depara com ele ali e fala: meu Deus, não pode molhar, você tá molhando o banheiro, tá molhando a roupa. E não pode mesmo molhar a roupa, né? Isso é uma coisa tão grave. Você tá vendo ele todo ali feliz, com os olhinhos brilhando, depois é só trocar de roupa, né? É uma coisa simples de resolver, mas que valeu o entretenimento ali dele naquela hora. Né, ele pôde ter essa percepção da água, do molhado, de ver as gotinhas espirrando. Então, será que realmente não pode? Você tem que balancear aí as situações da tua casa, o que você acha aceitável, o que não acha, mas, né, analisar e ver se realmente todo não que você fala é necessário. Outra maneira de evitar falar não, que eu acho que a maioria dos pais já faz meio instintivamente, é redirecionar e distrair. Se teu filho tá ali na tomada, tá mexendo em alguma coisa que ele não pode, algum vidro, você simplesmente afasta ele e mostra outra coisa, mostra um brinquedo, mostra uma arvorezinha, um passarinho voando e acaba redirecionando a atenção dele para outra coisa. E a quarta forma de evitar de falar não é você oferecer opções limitadas. Então, se teu filho fala: eu não quero beber nada, ou eu quero beber tal coisa, eu não quero beber isso, eu quero beber aquilo, então você pode oferecer escolhas limitadas. Você quer um suco de laranja ou de melancia? Né? Você quer um suco de limão ou de maracujá? Então você oferece escolhas limitadas para evitar dizer não para ele e ouvir um não também em troca. A gente também tem que pensar, falando aqui essas coisas com vocês, me veio na cabeça. Vocês já pararam para pensar que da onde que as crianças aprendem a falar não? Né? É de tanto ouvir a gente falar não. Né? São assim que eles aprendem. E não necessariamente, como eu comentei, o não que a gente fala, eles entendem da mesma forma, né? Do que eu falei do sistema cognitivo e tudo mais. Porque não é uma palavra abstrata. Né? Se você fala não, o que é um não? Né? Se eu disser agora para você, não pensa num elefante, pronto, já veio uma imagem aí do elefante na sua cabeça, porque a gente não processa o não dessa forma. Então, dizer não faça isso é como se você dissesse faça. Né? Então a gente tem que pensar outras maneiras de abordar os nossos filhos, porque não é o que eles não estão colaborando, não estão obedecendo. É simplesmente a forma que eles veem o mundo. E falar muito, muito, muito não para eles vai contra a natureza deles, que eles estão numa fase de descoberta, de exploração, eles têm muita iniciativa, né? Eles buscam por autonomia. Então, se você poda ele em tudo, você acaba atrapalhando o desenvolvimento dele. Por isso que a gente sempre tem que, né, como eu falei, pensar nos nãos que a gente está falando. Até porque a criança não tem o córtex pré-frontal, essa região aqui do cérebro desenvolvida completamente, né? Então eles ainda estão formando o que é ética, estão formando o senso, a compreensão das consequências. Isso vai estar mais, né, desenvolvido assim lá pelos 10 anos, mas o cérebro inteiro termina de se desenvolver com uns 20 e poucos anos. Então é natural que a criança não entenda realmente o não completamente da forma que a gente fala para eles, né? E evitar falar o não, além de você colaborar para o desenvolvimento dele, para a autonomia dele e tudo mais,
você também acaba evitando essas disputas de poder, de um gritar sim do lado, outro gritar não do outro. De repente, não estou dizendo que a gente nunca deve falar não, né? Porque as crianças precisam sim de limites e de repente esse limite pode ser dado de uma outra forma do que a gente está acostumado, né? Pode ser dado o limite com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. De repente você abraça e fala: filho, isso não dá, não pode por causa de tal coisa, né? Eu entendo que você está aí frustrada com isso, vamos fazer outra tal coisa, e já, né, redireciona, já distrai. Mas às vezes esse abraço, né, que traz essa conexão, essa empatia, é importante na hora de dizer um não, né? Para ser firme e gentil ao mesmo tempo, para ela se sentir acolhida e entender que realmente quando é não, né? Então quando você não fala não é porque pode brincar, fazer, né, essas descobertas. E tudo isso é muito importante para o desenvolvimento geral da criança, né? Tanto emocional quanto mental. E aí vai desenvolver habilidades de vida, né? Pela vida inteira aí do seu filho. A gente tem que estar disposto a ensinar, né, com respeito, porque a gente diz não antes mesmo deles compreenderem completamente. Se você falar não põe o dedo na tomada, ele não sabe que dá choque. Sai de perto do forno, ele não sabe que ali pode estar quente, que pode queimar. Então a gente fala não sem ele nem ter essa compreensão ainda. Por isso que a gente tem que ter muita paciência para esse período que daqui a pouco passa e vai deixar saudades. Então vamos tentar viver da melhor forma possível, né, para ter ótimas lembranças, ótimas memórias. Lembre-se sempre que nessa fase, como eu te falei, dessa compreensão, é melhor a gente ter uma atitude do que falar, do que fazer sermão, porque isso eles não absorvem ainda completamente. Então vou dar mais um exemplo aqui. Se teu filho está com um livrinho de página mole, começa a rasgar o livro. É muito mais fácil você ter a atitude de tirar esse livrinho da mão dele e dar um outro com páginas duras, né, que ele não vai conseguir rasgar, do que ficar fazendo um sermão. Não pode rasgar o livro, ai, que coisa feia fazer isso, tá estragando, não é legal, não é bonito. Então, ao invés de fazer todo esse sermão e ficar falando que não pode, é mais fácil só você ter essa atitude e trocar por um livrinho que convém para a idade dele. O não sozinho, ele não é suficiente para gerar obediência, né? Então não fique frustrado com isso, de você falar não para o teu filho não obedecer, né? Não leve para o lado pessoal. O não é muito mais para nós adultos do que para eles, né? Então se ele vai te morder, vai bater, vai fazer alguma coisa nesse sentido, você fala não, né, que para você, mas aí se afasta, por exemplo, a boquinha dele, fala não pode morder. Ou então se ele vai bater, segura a mãozinha, não pode. E aí você redireciona, ó, a mãozinha é para fazer carinho, a boquinha é para dar beijinho, né? Então você mostra o que ele pode fazer com a mão, o que ele pode fazer com a boca, o que é aceitável, o que não é. E muito da criação dos nossos filhos depende da nossa expectativa, né, do nosso conhecimento sobre a fase que os nossos filhos estão vivendo, para a gente não esperar mais do que eles são capazes, né, fisicamente, biologicamente, de nos proporcionar no momento. Então sempre tenha em mente que fase que seu filho está e veja isso como uma oportunidade de aprender, né, porque os erros são para isso mesmo, para a gente tirar alguma lição, para a gente se tornar pessoas melhores, tornar os nossos filhos melhores também. Então, não se frustre. E vale também um comentário aqui, na verdade 2 comentários. Obediência em si, eu não gosto muito dessa palavra, porque parece ser uma coisa meio castradora, assim, sabe? Tem que obedecer sem nem saber por quê, é porque mandou, é assim e acabou. E perde esse lado questionador de tentar entender o porquê das coisas, né? Não só aceitar, porque senão você acaba vivendo uma vida imposta, né? Sem refletir os teus valores, sem refletir o que você realmente quer para sua vida, né? Eu acho que tem que ter o respeito, sim, né? E as crianças têm que ter essa obediência no sentido de colaborar, né? Para eles terem esse senso de viver em comunidade, né, viver em sociedade, que eles têm os papéis deles a cumprir, né, tem que ter essa responsabilidade, tem que ter o respeito.
E é importante também que a gente pense que saber falar não é importante, né? Agora pode estar um pouco exaustivo de ouvir tanto não repetidamente, mas pensa que quando ele for adolescente e alguém oferecer, por exemplo, drogas, alguma coisa ilícita, você vai querer que ele saiba falar não, né? Que ele saiba se impor e falar, não, isso eu não quero pra mim. Então essas duas reflexões também a gente tem que pensar a longo prazo, porque os nossos filhos não vão ser bebês para sempre, eles vão crescer e a gente tem que tem que munir eles, né, com maior autonomia, com maior autoconhecimento possível que a gente puder proporcionar para eles. A disciplina positiva nos ensina a usar frases gentis e firmes ao mesmo tempo. É muito importante ter esse e, né? Porque faz o link dessas duas frases, né? Uma não substitui a outra, uma não é melhor do que a outra, é e, ela acrescenta, diferentemente se a gente falar mas, porque o mas acaba invalidando a frase anterior. Ficou meio confuso esse e mas, eu vou dar alguns exemplos aqui para clarear melhor. Então, primeiro de tudo, a gente tem que validar os sentimentos. Você pode dizer assim: eu sei que tá difícil parar de brincar e é hora de dormir, né? Se você falar, eu sei que tá difícil de parar de brincar, mas tá na hora de dormir, fica meio que assim, dane-se que tá difícil aí pra você, que você quer brincar mais. A hora de dormir acabou, você acaba desconsiderando, né, a vontade do teu filho de brincar. Então você é gentil, eu sei que tá difícil de parar de brincar, você tá, né, reconhecendo esse sentimento, essa vontade dele e tá sendo firme. E é hora de dormir, né? Temos que dormir agora. Outra forma de aplicar essa frase é redirecionando o comportamento, né? E você pode até usar a tua criatividade aí para transformar esse momento que poderia ser de tensão num momento divertido, num momento mais tranquilo, mais leve. Outro exemplo aqui. Filho, eu sei que você não quer escovar o dente e eu não quero que eles fiquem sujos. Então você mostrou para ele, né, que você entendeu, que ele não tá com vontade disso e você foi firme e falou, e o dente não pode ficar sujo. Aí você pode acrescentar aí a frase divertida. Vamos apostar uma corrida até o banheiro? Vamos ver quem, né, chega primeiro? E já quebra esse clima, já não deixa ele falar não, né? Não vou escovar o dente. Ah, corrida, vamos lá. E já envolve ele, já muda a atmosfera, né? Fica muito mais fácil dele querer colaborar com você. Outra forma de ser gentil e firme é dando escolha limitada, né? Você reconhece, por exemplo, filho, eu sei que você não quer tirar a soneca e é hora de dormir. Quem escolhe o livro agora? Sou eu ou você? Né? Então, ele ou você vão ter que escolher o livro. Né, limitada essa escolha, mas ele vai ter o poder dele querer ver o livrinho que ele quer ou deixar o que você escolha. Então ele vai se sentir ouvido, né, vai se sentir conectado por você estar dando essa opção para ele. Ele vai se sentir no poder de escolher ou não o livro e vai topar colaborar aí com você na sua casa. E por fim, a gente também pode dar escolhas limitadas e fazer o acompanhamento. Então, o que seria o acompanhamento? O que você disser, você tem que cumprir. Se vocês estiverem no shopping ou no mercado, em algum lugar que não é aceitável que ele corra, e ele estiver correndo, você dá as opções para ele. Filho, você pode ficar do meu lado, ou então a gente vai e senta no carro por um tempo, até você se acalmar e estar pronto para a gente voltar, né, para a nossa atividade. E se ele não conseguir ficar do seu lado, você cumpre com a sua palavra de ir até o carro e aguardar ele a conseguir ficar quietinho do seu lado. Lembrando, né, gente, que criança é natural da criança querer correr, tem muita energia e tudo mais. Então, você tem que pensar bem no que você está exigindo do seu filho, conhecer o comportamento dele, o temperamento, o momento que vocês estão indo no shopping, que vocês estão indo no mercado. Se é um tempo muito longo, se é mais curto, se ele, né, não está com fome, não está com sono. E aí você cumpre, tá? Você tem que cumprir com o que você falou. Se você não ficar do meu lado, a gente vai pro carro.
Então tem que ir para o carro porque ele tem que saber que a tua palavra vale, né? Que essa é a parte da firmeza, né? Para ele poder respeitar, saber viver em sociedade. E conforme o tempo for passando, ele vai internalizando isso. Da próxima vez, talvez na primeira vez pode ser que você tenha que ir 2, 3 vezes para o carro. Na segunda vez que vocês forem ao mercado, pode ser que você só tenha que ir uma vez. E vai chegar uma hora que você não vai precisar mais ir até o carro, porque ele vai conseguir se manter ali do seu lado nesse período que vocês estiverem fazendo compras, por exemplo. Então você já deve ter percebido que é essencial você ter essa conexão com o seu filho para você entender o que está por detrás do comportamento dele, se ele está então com alguma dessas necessidades básicas que precisam ser atendidas, ou se teve algum acontecimento no dia que ele passou algum estresse, de repente brigou com algum amiguinho na escola, né? Então você esteja atento ao que está acontecendo com o seu filho e ao redor dele. E também entenda que tem alguns nãos que ele fala que são aceitáveis, né? Como, por exemplo, se ele falar, não quero mais suco, eu não quero mais comer, tudo bem, a gente tem que respeitar. A gente não gosta que, se a gente não tá com sede, que fica empurrando, né, bebida dentro, não tá com fome, ficam empurrando comida dentro. A gente tem que saber respeitar o nosso limite. Se não quer mais beber suco, não tem problema nenhum. E acho que até é legal falar aqui também que se, por exemplo, uma situação que é muito típica, se o teu filho não quiser beijar uma tia numa festa, né, de um encontro de família, também respeite isso. O teu filho pode não ter muito convívio com ela, para ele ela pode ser uma pessoa estranha, né? Se teu filho for, por exemplo, mais retraído, se ele não for tão expansivo, que vai com todo mundo, respeite esse lado dele também, né? Conheça o seu filho, o temperamento dele. Não é legal ser forçado, você também não gosta de ser forçada, né? Você sabe quem é essa tia, mas muitas vezes o teu filho não sabe. E ele falar que não quer dar um abraço nela, tá tudo bem, essa tia não pode levar para o lado ofensivo, né? O corpinho é dele, né? Hoje todo mundo fala, meu corpo, minhas regras. E é nesse sentido, ele tem que saber impor limite do corpo dele para, né, quando tiver maior também não ceder. Aí não sabemos o que situações que ele pode acabar se encontrando, que ele tenha que saber impor o limite que ele acha aceitável para ele, para o corpo dele. E quando a sua criança for maior, né, tem alguns passos aí que você pode seguir para que ela queira colaborar com você. O primeiro passo é: expresse compreensão pelos sentimentos dela. E o segundo passo é mostrar empatia, mas sem concordância. Você compreende a percepção da criança, mas não necessariamente você dá permissão para esse tipo de atitude. E aí você pode até compartilhar algum momento que você também teve esse sentimento e que você se comportou de maneira parecida com a dela. Se você fizer esses 2 primeiros passos de forma genuína, de forma sincera, Se você fizer esses dois primeiros passos de maneira genuína e sincera, é muito provável que ela queira colaborar com o terceiro passo, que aí seria você compartilhar a sua percepção e o seu sentimento com relação ao que ela fez. E é muito importante que você deixe bem separado que você ficou, por exemplo, chateada com a atitude dela e não com ela em si, porque as crianças podem compreender as coisas de forma equivocada e pensar que porque você ficou chateada com ela, né, que seria com a atitude, você não a ama mais. Então deixe esses 2 pontos bem claros, bem separados e mostra aí a sua percepção sobre o ocorrido, para então ter o quarto passo, que é convidá-la para pensar numa solução, né, se ela tem alguma ideia do que ela pode fazer para evitar esse acontecimento de novo no futuro. Se ela não tiver nenhuma ideia, você pode dar algumas sugestões até vocês entrarem num consenso. E é sempre bom ajudá-la tanto a reparar o que ela fez naquele momento, quanto a pensar numa maneira de evitar que isso se repita novamente. Para ilustrar melhor esses 4 passos, eu vou contar uma historinha para vocês. Então a Marina chegou
Para ilustrar melhor esses 4 passos, eu vou contar uma historinha. A Marina chegou da escola e já foi desabafar. Para ilustrar melhor esses 4 passos, eu vou contar uma historinha. A Marina chegou da escola e já foi desabafando com a mãe. Hoje a professora gritou comigo na frente de todo mundo, eu fiquei muito chateada, não gostei disso. E a mãe pergunta, mas o que você fez? Eu não fiz nada. Aí a mãe ainda insiste, mas a professora não ia gritar por nada. O que você fez? E ela, não, já falei que eu não fiz nada. E isso acaba afastando, acaba não resolvendo a situação. A mãe se lembrou das ferramentas da disciplina positiva e aplicou o primeiro passo, que é mostrar compreensão. Filha, realmente você deve ter ficado chateada pela professora ter gritado na frente de todo mundo. E logo depois ela já faz o segundo passo, que é mostrar empatia, contar uma situação similar. E ela diz, quando eu estava na 4ª série, numa aula de matemática, eu fui apontar meu lápis e a professora também gritou comigo, falou alto na frente de todo mundo e eu também não gostei dessa situação, também fiquei constrangida. E a Marina, vendo, a mãe estando validando o sentimento dela, está mostrando que está entendendo o ponto de vista dela, ela resolve se abrir e contar. Mãe, eu só pedi um lápis emprestado para o meu colega do lado e ela já falou alto comigo na frente de todo mundo e isso não se faz, eu não achei legal. Então a mãe pergunta para ela, e o que você acha que você pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? E ela fala, eu posso me certificar que eu tenha mais de um lápis no meu estojo. E a mãe, realmente essa é uma ótima solução. Então, conduzir as situações com esses 4 passos vai fazer com que teu filho colabore e pense numa solução e saiba se desenvolver, saiba se virar, saiba entender seus sentimentos, saiba se expressar, se comunicar. E são habilidades de vida que são extremamente valiosas e necessárias, independentemente da idade que a gente tenha, não é mesmo? Essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, de como que é o desenvolvimento do seu filho, que você administre aí as suas expectativas, que você possa ser compreensiva, saiba lidar aí com essas situações que muitas vezes a gente tem que ter esse jogo de cintura. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com a sua amiga que também aí está precisando de uma força para lidar com esses desafios da maternidade. E se de alguma forma eu pude colaborar aí para o teu maternar, para que seja uma forma mais leve, deixa aqui nos comentários como que está sendo a sua experiência na sua casa, que eu vou adorar ler a sua história. E me siga nas redes sociais também. Eu tô no Instagram diariamente postando vídeos, fazendo alguns comentários no @MilenaMonforte. Vou adorar te ver por lá. E um beijo e até a próxima.